Nessa aula, nós vamos tratar sobre gênero dos substantivos. Vamos dar uma olhadinha na tela. Vamos ver o que temos aqui. Bom, eu tenho aqui um PDF que eu coloquei disponível para vocês na plataforma, tá? E aqui eu tenho diversas palavras que tem masculino e feminino e tem tradução para português para te ajudar a entender e a memorizar. Então, nesse PDF, por que eu estou trazendo esse PDF aqui para vocês? Porque eu quero destacar algumas coisas aqui rapidamente. Por exemplo, nessa página nós temos masculino e feminino de pessoas e também temos masculino e feminino de animais. Eu levei muito tempo para saber disso, inclusive, viu? Então, assim, de pessoas eu já sabia, né? Porque a gente sabe lá, vai conhecendo boy, girl, father, mother, tá aqui, ó, father, mother, son, daughter, tá? Não vou ficar dizendo aqui a tradução, porque a tradução tá aqui em português para te ajudar a memorizar. O que eu quero trazer de importante? Que vocês reparem certos padrões. Olha aqui, ó, grandfather, grandson, grandmother, daughter. Então, father é pai, grandfather é avô, mother é mãe, grandmother é avó, son é filho, grandson é neto, daughter é filha, granddaughter é neta. Aqui de novo você vê father, son. E são palavras, olha aqui, ó, que estão juntas, né? São palavras compostas que já vão te dando uma ideia, ainda que você não saiba o significado, que você esqueça o significado porventura, eles vão te ajudar a associar que você está falando de masculino ou feminino. Por que isso? Porque tem a ver, inclusive, com os pronomes que você usa na prova. Tá? E isso é perguntado. Muitas vezes, em que formato de questão vem essas perguntas de pronome, né? Por que eu trabalho tanto pronomes com os alunos? Porque a prova pergunta o pronome he na linha 3 do segundo parágrafo se refere a quê? Ou a quem, né? He, no caso, se refere a quem? E aí você vai dizer, você vai ler o parágrafo, vai ver que três linhas anteriores a essa que ele menciona na questão, em algum momento foi falado father, em algum momento foi falado grandson, em algum momento foi falado ali na tela, ó, uncle, nephew, ok? King, né? Brother, tá? Então, você precisa ter essa fácil associação de masculino e feminino. Vamos adiante, tá aqui, olha. Aqui de novo, olha só como fica fácil de você associar, ó, milkman, salesman, policeman, gentleman, ok? Estão dando indicação já para você que isso é uma palavra no masculino. E aqui, saleswoman, policewoman, lady não tem a ver aí com woman, tá? Mas vendedor, vendedora, policial, homem, policial, mulher, e tá aí, pela palavra, pela composição da palavra, você deduz se é masculino ou feminino. Outra coisa interessante que eu quero trazer, dei até um espaçozinho aqui de linhas, é o que? Você tem muitos femininos de palavras que terminam com ESS, olha aqui. E outras que terminam com RESS, por exemplo, aqui, ó. Emperor, empress, traitor, traitress, actor, actress, waiter, waitress. Então, olha só que interessante como ajuda a fazer uma associação que não quer dizer que seja regra, tá? Você tem, em inglês, a palavra... Deixa eu ver aqui se a minha caneta está funcionando, que hoje ela não estava boa. Você tem a palavra aqui, em inglês, business, que significa negócios, né? Empresas brasileiras estão fazendo negócios com empresas francesas. Nada tem a ver com feminino ou masculino, tá? Isso aí que eu tô te mostrando com essa terminação ESS ou RESS é para te ajudar de alguma forma, tá? Para você perceber que aquilo é um substantivo e pode ser que o pronome se refira a ele. Vamos mais adiante aqui, algo que eu quero apontar. Bom, você tem aqui os avós. Algumas vezes você fala, meus avós virão ao meu aniversário.
Em português, quando você fala avós, a pessoa entende homem e mulher, né? Avó e avó. Então, nesse caso aqui, você fala grandparents. Parents em inglês é pais. Então, grandparents são os pais dos pais. Grandchild. Child é filho ou criança. Então, muitas vezes você fala grandchild, você está falando sobre neto ou neta. E não dá para saber se é feminino ou masculino, porque muitas vezes não importa nem na frase. E a pessoa fala assim, quando eu tiver um neto, ficarei muito feliz. E ela está dizendo um neto e não importa se é menino ou menina. Grandchildren. Children é plural de child, tá? E também, muitas vezes você usa essas palavras, né? O avô ou a avó vai falar grandchildren quando ele tem vários netos e várias netas, e não importa especificar quantos são na frase. E a pessoa fala, meus netos virão aqui no final de semana. Então, pro ouvinte, né, quem tá falando, não tá fazendo questão de especificar se são 3 meninos, 3 meninas, não faz diferença, tá? Salesperson. Salesperson já é uma forma de, inclusive, a linguagem ser mais inclusiva, porque havia uma característica mais no passado de certas profissões serem exclusivamente para homens. E num determinado momento, as mulheres foram ocupando várias áreas de trabalho também. Então, quando você tinha salesman, que você estava falando de vendedor, você depois passou a ter saleswoman, que você está incluindo também a possibilidade de ser uma mulher para trabalhar. E aí, você entra numa loja, por exemplo, e você pergunta, tem um vendedor para me ajudar? Faz diferença se é homem ou mulher? Não. Tá? Mas, no entanto, se você está numa frase, numa situação, está numa loja e fala assim, ué, cadê a vendedora que estava me atendendo? Moça, você viu uma vendedora de blusa rosa? E aí você está querendo ser específico, aí você fala saleswoman. Embaixo, aqui, police. Police era uma coisa que também era uma atividade que era predominantemente desenvolvida por homens, e depois as mulheres também passaram a ter cargo, e eles não falam apenas policeman e policewoman, eles passaram a falar police officer. Então esse é um oficial, né, de polícia, seria alguma coisa assim. Melhor chamar, olha aqui o exemplo, melhor chamar um policial para lidar com a situação. Faz diferença se é homem ou mulher? Na frase não faz nenhuma, mas você pode dizer, eu estava falando com uma policial. Em português a gente usa o uma para especificar que era mulher. E em inglês você pode dizer saleswoman ou policewoman ou policeman, ok? Para você se referir e especificar que era policial homem ou policial mulher. Outra questão aqui sobre animais. Você vai ver isso aqui com calma, algumas curiosidades. Eu já estava estudando inglês há um tempo, eu lembro que isso aqui foi surpresa para mim, ó, só para compartilhar isso aqui com vocês, uma experiência que foi engraçada. Eu levei muito tempo para descobrir que lion e lioness era leão e leoa. Para mim, lion era para os dois. Algumas vezes você engloba, né? Então, quando você fala, chama os meninos para almoçar, tem meninas ali também. Mas eu levei muito tempo para saber que tinha aí feminino e masculino. Outra que também foi uma surpresa para mim, cock e hen. Né? Então, que é galo e galinha. Aí a pessoa fala assim, chicken é o quê? Chicken é o alimento. Quando o animal está vivo, ele é cock, ele é o galo, e galinha, tá? E só uma curiosidade. Agora, algo que é importante aqui, vocês entenderem. Nós não somos... a gente não inventa nem a nossa própria língua. No dia a dia a gente inventa aí umas coisas, umas aberrações. Muito menos a língua dos outros. Então a gente tem sempre que ficar com a gramática. A gramática ensina que quando a gente fala de animais, a gente fala de it, para singular. E quando for plural, a gente usa they para falar de pronome sujeito, né? Então, os animais, they. E quando, né, os galos, the cocks, they. E aí, e você usa them quando ele é pronome objeto. Isso aí tá lá na aula de pronome sujeito e pronome objeto para quem deu uma viajada, tá bom? Então, aqui também tá lá no seu PDF igualzinho, tá? Nós
temos sempre que seguir a regra da linguagem, que diz que para animais nós falamos it, e se for plural, they ou them. Você pode, porventura, encontrar um texto em que o autor se refira a animais usando o pronome he ou she. Mas o aluno tem que seguir a regra gramatical, tá bom? Então, o autor, ele tá falando lá da leoa e chamou a leoa de she, é com ele, mas a gente usa o que tá na regra, o que tá na gramática, a gente não inventa a roda, tá? Então, a respeito desse PDF, era isso aí que eu tinha para falar para vocês, e é muito interessante que palavras que você já conheça nessa listagem e que foram uma surpresa para você o significado, é legal que você escreva. Tá? Isso aí te ajuda a memorizar. E se você quiser escrever todas, escreva todas. Se você quiser escrever algumas, escreva algumas. Mas de alguma forma vai te ajudar a memorizar. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Até a próxima aula.